Essa palavra é para você que está para baixo, para você que está desanimado, frustrado, para você que perdeu a força, perdeu a alegria, ou está perdido. Porque é o seguinte, de onde você é pode determinar tudo na tua vida. Então a minha pergunta para você é de baixo ou você é de cima? Porque quem é de baixo é da terra, é terreno. E quem é do alto, de cima, é celeste, celestial. Em 1 Coríntios 15, 48 e 49, Paulo diz o seguinte: qual o terreno, tais são também os terrestres. E qual o celestial, tais também os celestiais. No verso 49. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim trazemos a imagem do celestial. Presta atenção, está falando de Jesus, está falando de Adão. Filipenses 3,20 diz: mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então, veja bem, se você é terrestre, você é alguém que está sempre olhando para baixo. Para olhar para baixo, a cabeça cai, as costas não ficam eretas, os seus ombros vêm para frente. Você está encurvado. Mas se você se entende celeste, então as tuas costas estão eretas, a tua cabeça está erguida, você olha para cima, os teus ombros estão voltados para trás. Essa postura é muito, muito importante. Então, a pessoa que olha para baixo, ela se desconecta, ela perde a influência do que acontece lá no alto. Mas se a pessoa é do alto, ela olha para cima, ela não se importa com o que acontece aqui embaixo. Ou seja, as circunstâncias, as situações, as lutas, as coisas que acontecem no plano terreno não influenciam e não afetam a vida dela. Então, você quer perder a conexão com o terrestre ou quer perder a conexão com o que é celeste? Vamos ver o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que nós somos lá de cima, que a nossa cidade é de lá. Nós temos uma cidade de lá, nós somos cidadãos do céu. Se nós somos de lá, nossa cabeça está olhando para cima, nossos pensamentos têm que estar voltados lá para cima. Tudo bem, nossos pés estão nessa terra, nós vamos trabalhando, vamos fazendo as coisas que têm que ser feitas, mas a nossa alma, a nossa vontade, o nosso ser não está conectado com aqui embaixo, está conectado lá em cima. Inclusive, estando conectado lá em cima, você tem uma outra visão de toda a história que acontece aqui. Mas vamos ver como que isso se aplica de uma maneira mais científica, vamos dizer assim, no nosso dia a dia. E eu vou citar aqui um pensador que eu admiro muito, ele não é cristão, ele é um cientista provavelmente ateu, ele é evolucionista, humanista, né? É o Jordan Peterson. Ele tem muitas palestras no YouTube e ele tem muita coisa boa que nós podemos aproveitar. E eu estou indicando este livro dele que chama As 12 Regras para a Vida, um Antídoto para o Caos, que eu achei muito bom. Então eu vou citar algumas informações que ele tem nesse livro aqui e que vai poder nos ajudar a entender melhor essa questão de onde você é. Você é de baixo ou você é de cima? Ele conta a saga das lagostas. Tudo bem, você está pensando assim, o que as lagostas têm a ver comigo? Calma, segura aí. O sistema nervoso das lagostas ele é muito simples e com neurônios grandes e facilmente observáveis. É por isso que os cientistas puderam mapear o circuito neural com muita precisão. E o que isso tem a ver? Isso ajudou a entender a estrutura e o funcionamento do cérebro e o comportamento de animais mais complexos e até dos seres humanos. Ele tem todo um capítulo falando sobre a neuroquímica da derrota e da vitória. E eu vou explicar por quê. Ele diz o seguinte: duas lagostas vivem embaixo, lá embaixo, no oceano. E uma delas encontra uma casinha, uma caverna, e ela tem que proteger aquele território dela, certo? Porque ela vive dos restinhos de comida que caem lá de cima. Então, essa lagosta, quando ela vê uma outra tentando invadir o território dela, ela se torna ereta, os ombros para trás, vamos dizer assim, e as suas
pinças, né, estão bem levantadas, bem erguidas aqui, porque ela está mostrando para outra o poder e a força que ela tem. Aquela outra lagosta, se for muito pequenininha, vai olhar aquele tamanho todo e vai dar no pé, procurar um outro lugar para si, não vai nem lutar. Mas se ela não é tão pequena assim, ela pensa, talvez eu possa conseguir esse território para mim. Então elas entram ali numa luta. Primeiro elas andam para frente, para trás, para frente, para trás e mexendo as pinças, mostrando o poderio delas, vamos dizer assim. Mas depois elas podem entrar até em luta corporal e uma delas sair ferida, né? Saindo ferida, ela perde o território e a outra, a que era do território fica lá, ou a outra que ganhou fica ali naquele novo território, né? O importante aqui é que os cientistas observaram uma diferença no cérebro das lagostas, tanto da vitoriosa quanto da perdedora. E eu vou dizer para vocês, no nosso cérebro nós temos os hormônios neurotransmissores, né? Nós temos algumas substâncias no nosso corpo que são muito importantes, você já deve ter ouvido falar: dopamina, endorfina, serotonina, noradrenalina, anandamina. E as lagostas têm duas substâncias que são muito importantes, que é a serotonina e a octopamina, desculpe. Então, o que eles observaram? No cérebro da lagosta vencedora, tinha um nível de serotonina bem alto. Já octopamina era bem baixo. O que isso tem a ver? Tem a ver que no cérebro da perdedora, a serotonina estava baixa e a octopamina estava alta. Ora, isso tem alguma coisa importante para se observar. Qual é a reação da vencedora e qual é a reação da perdedora com essas substâncias em níveis diferentes? A perdedora se torna furtiva, ela está sempre em alerta. Qualquer barulhinho, qualquer movimento, ela corre, ela foge, ela se prepara para atacar, para se defender. Enquanto a outra, que é vencedora, não se assusta com facilidade. Ela está sempre erguida, sempre ereta, com as suas como é o nome disso? Fisga, suas pinças para cima, sempre numa posição ereta, porque ela se sente vencedora. Nada de mal pode acontecer comigo, porque eu posso resolver o problema. Então são duas posturas completamente diferentes. A química no cérebro da lagosta vai ser refletida na sua postura. Então, a sua postura pode indicar se tem muita serotonina ou se tem baixa serotonina. E onde é que nós queremos chegar? Vamos lá, com calma. Jordan Peterson também diz que nós temos, esses são os termos que eles usam, né? Uma parte ancestral no nosso cérebro, que ele chama de calculadora primordial. Essa calculadora primordial, ela monitora onde você está posicionado na sociedade. Ela avalia, olha só que interessante, gente. Essa parte ancestral do nosso cérebro, chamada calculadora primordial, ela monitora onde que você está posicionado na sociedade. Como ela faz isso? Ela avalia a dominância. Ela observa como que você é tratado pelos seus pares, pelas outras pessoas. Com essa evidência, ela fornece, essa parte do cérebro fornece para você mesmo uma determinação do seu valor e te designa um status na sociedade. Tipo, você, ó, aqui, você tá aqui, você tá aqui, você tá aqui. Tá entendendo? Se você é julgado como de pouca importância pelos seus pares, né, pelas outras pessoas, aquela calculadora vai restringir a disponibilidade de serotonina. Olha aí, lembra da postura? A lagosta vencedora, alto nível de serotonina. A lagosta perdedora, baixo nível de serotonina. Quem vai liberar serotonina em você, no teu cérebro, é essa calculadora, esse cérebro ancestral que faz toda essa observância. Você entende a importância da sua calculadora, cérebro ancestral, ser convertido a Jesus? Você tem que dizer
a essa calculadora quem é você. Você tem que ensinar a esse teu cérebro ancestral qual é a sua identidade. Em João 1,12 diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Todo mundo que crê em Jesus tem um poder dentro de si de ser feito filho de Deus. Ora, filho tem herança, entendeu? Filho é junto com o pai, porque é uma coisa só, é uma família. Ou seja, se você é filho, você sabe a sua origem, você sabe o seu valor, você sabe o seu propósito e você sabe o seu destino. Como é que uma pessoa desse jeito vai andar encurvado, olhando para baixo, olhando para a terra, desanimado, frustrado, perdido, anulado, ansioso, depressivo? Você tem que olhar para cima porque você sabe de onde que você é. Ensine para o teu cérebro ancestral, para a tua calculadora, quem você é. E onde é que você vai obter essa informação de quem você é? Você sabe, é na Bíblia Sagrada. Então, a baixa de serotonina vai causar mais problemas em você. Ela te faz ficar muito mais reativo fisicamente, psicologicamente. Lembra que eu falei da lagosta perdedora, com baixo nível de serotonina? Ela está sempre alerta, porque ela sempre acha que vai acontecer alguma coisa muito ruim e ela tem que se defender. Então ela está sempre pronta para se defender, para lutar. Ela junta toda a energia dela naquele momento ali de se defender, porque ela sempre acredita que algo muito ruim vai acontecer com ela e ela tem que estar preparada para essa coisa ruim. Ela não acha que algo de bom vai acontecer. Ela está sempre furtiva, sempre escondida. Você acha que ela atrai outras lagostas para ela? Ela foge das lagostas. Se ela é uma lagosta masculina, as femininas vão fugir dela. Se é uma lagosta feminina, os masculinos vão fugir dela. Por que ela fica nessa posição? Por que ela fica desse jeito? Porque é para a própria sobrevivência. É uma lagostinha que está só tentando sobreviver. Você é essa lagosta que está apenas tentando sobreviver neste oceano? Não deveria. E hoje você pode mudar a sua atitude. Tá, a baixa serotonina faz estar constantemente em alerta, o tempo todo preparado para alguma coisa ruim. Essa hiperreação física consome todos os recursos energéticos físicos da lagostinha. Ela fica exausta o tempo todo, estando alerta. Essa reação chama-se estresse. E não é só psicológico, é físico, é emocional, é espiritual. Então, a pessoa estressada, ela opera na base, né? E ela não tem muita possibilidade de ajuda. Quem é que vai se juntar com essa lagostinha perdedora, medrosa, furtiva, inferior, né? Então ela está sempre sozinha, ela sempre se sente sozinha ali. Ela tem que estar pronta para o que deve é. Ela sabe que o que acontecer, ela depende só mesmo dela mesma, né? Mas isso é para quem não conhece a igreja verdadeira. Na igreja verdadeira, essas coisas mudam. Na igreja verdadeira é aquela que faz o bem sem olhar a quem, é aquela que socorre os santos nas suas necessidades, né? Em 2 Coríntios 8:2, Paulo diz assim: como em muita prova de tribulação houve abundância do seu gozo, e como da sua profunda pobreza superabundou em riquezas a sua generosidade. Ele está falando, ensinando a igreja de Coríntios como cooperar, como ajudar os outros. E ele dá o exemplo da igreja da Macedônia, que estava passando por muita tribulação e era muito pobre. E ele fala, da sua profunda pobreza superabundou em riquezas da sua generosidade. E Paulo ainda diz, eles fizeram o que podiam. Não, eu sou testemunha. Eles fizeram muito além daquilo que eles podiam. Então, a igreja verdadeira não deixa ninguém que é na base sozinho. Se você está sozinho, você tem que se conectar com a igreja verdadeira. Porque aqueles que são igreja verdadeira, eles estão sempre olhando quem precisa, eles estão sempre socorrendo, fazendo além daquilo que eles podem. Eles vão muito além daquilo que eles podem. Bom, voltando para a calculadora. Essa calculadora, ela pode ter um mau funcionamento.
hábitos errados de sono, de alimentação, você começa a guardar incertezas, isso tudo gera um mau funcionamento e a análise que ela vai fazer vai ser bem ruim. Se nós somos filhos de Deus, nós temos que dormir bem, comer bem e o que mais? Ler a Bíblia e orar. Esses são 4 princípios que você não pode perder. E quando eu falo ler a Bíblia, eu estou dizendo de meditar, de digerir, de comer mesmo a palavra, fazer com que ela faça parte de você, que ela entre nas suas entranhas. A palavra tem que fazer parte de nós. Você não pode só ler, você tem que ler e comer o que você lê. Se vocês podem entender. Então, negligenciar esses 4 princípios aqui, de dormir e comer bem, ler a Bíblia e orar, é começar a olhar para baixo. É ficar terreno. Entendeu? E nós já falamos, olhar para baixo significa que você perde a conexão com o alto, do lugar onde você realmente é. E você começa a olhar para a limitação, para a opressão e para as desgraças que acontecem aqui. E eu vou te dizer, nesta terra aqui, ela é caída, esta terra aqui jaz no maligno, o príncipe dela é Satanás, é isso que a Bíblia nos diz. Então, você vai querer olhar para isso aqui? Nós sabemos o final disso, nós sabemos o final da história disso aqui. Quem olha para cima sabe qual é o seu destino, sabe qual é o final da história, porque você não é daqui, você é de lá, ok? Bom, outra coisa que o Jordan Peterson diz que é bem interessante, ele fala: a rotina é necessária. Os atos da nossa vida, as ações do dia a dia, eles devem se tornar hábitos estáveis e confiáveis. Porque isso faz com que essas ações percam a sua complexidade e se tornem simples, né? Então, por exemplo, quando você vê as crianças que não têm rotina, infelizmente se vê muito hoje em dia, crianças que não têm horário de brincar, horário de estudar, horário de fazer as coisas, não, são crianças que fazem o que querem a hora que querem, elas dormem a hora que querem, acordam a hora que querem, comem a hora que querem, comem a porcaria que querem. Essas crianças são geralmente irritadiças, choronas e desagradáveis. Quem conhece aí crianças assim? Isso tudo é falta de disciplina, falta de rotina, de regras. Então, assim como as crianças, os adultos também. Então, não importa a hora que você vai dormir, você tem que acordar no horário certo. E você tem que tomar um bom café da manhã. Você tem que se alimentar bem. De preferência, comer proteínas. Outros hábitos, né, que interferem muito na precisão da nossa calculadora são razões biológicas pouco compreendidas, segundo Peterson. Mas nós sabemos, né, que essas razões biológicas pouco compreendidas, elas têm a ver com o fator espiritual, que é tão real quanto o físico. E o pastor Cote, nesse assunto, ele tem muita informação boa, né? Quem quiser entender mais sobre isso pode pesquisar na internet. Os livros do Cote são excelentes falando sobre essa questão espiritual, como ela é real, porque nós somos seres também pneumopsicossomáticos, segundo ele, né? Então nós somos também seres espirituais. E se somos seres espirituais, então tem uma carga espiritual que pode vir através da família que vai influenciar a nossa calculadora, né? Então, os hábitos errados podem iniciar um ciclo complexo de feedback. Então, eu vou dar um exemplo aqui de uma pessoa, uma lagostinha, né, que está por baixo, sempre por baixo. Então, ela procura um feedback que vai trazer algo positivo para ela. E ela começa a tomar álcool. Então, assim que o álcool entra na corrente sanguínea, ela sente aquele up. E ela sente a serotonina, e ela se sente poderosa, maravilhosa. Mas dali a pouco aquele álcool, não sei, é sintetizado no corpo, vira toxina, sei lá eu, e ele fica pior do que ele estava antes. Então qual vai ser a última lembrança dele? O momento que ele sentiu bem. Então ele vai querer beber de novo. Aí ele toma mais um pouco, e ele toma mais um pouco, e ele toma mais um pouco, e a gente sabe o resultado da ressaca no dia seguinte. A ressaca é um sinal de abstinência, né? Então, o feedback, esse feedback positivo,
ele vai se tornar destrutivo, né, no final do ciclo. E porque a pessoa fica presa nisso, né, que lhe dá aquela sensação de bem-estar, mas ela vai acabar ficando presa e vai ser altamente destrutivo. Eu dei exemplo de álcool, mas pode ser várias outras coisas. Pode ser qualquer tipo de droga, né? Ah, essa é uma maconhinha, mas é a mesma coisa. Um vício na pornografia, um vício de jogos, né? De compra. Tem pessoas que, né, não vão para essa área de droga, mas são pessoas que começam a ter um prazerzinho, né? Em comprar. Então ela pega o dinheiro, compra, aquilo traz aquela sensação boa de poder. Ela comprou, até que o cartão de crédito estoura, né? E ela começa a gastar dinheiro de quem tiver ao redor dela, né? Da esposa, do marido, da mãe, do pai, e assim vai vivendo, fazendo uma bagunça na vida. Bem, as circunstâncias mudam e você também pode mudar. Se os ciclos do feedback positivo a gente pode fazer com que eles funcionem de forma a te impulsionar para frente. Quem começa a ter, tem um ditado que diz, quem começa a ter provavelmente vai ter muito, né? Então nós podemos inverter esse ciclo aí. Alterar a sua linguagem corporal. Movimentar, por exemplo, o músculo do riso. Uma pesquisa foi feita com um grupo de pessoas e pediram, faça isso. Como é que você se sente? Ah, parece que eu me sinto mais feliz. Agora, faça uma expressão triste. Como é que você se sente? Parece que eu fico mais triste. Então, é meio complexo, mas o nosso cérebro afeta nossas expressões corporais, as nossas emoções afetam nossas expressões corporais, mas as nossas expressões corporais também afetam as nossas emoções. Então, a emoção é, em parte, expressão corporal e ela pode ser amplificada ou enfraquecida. Então, que tal começar mudando a nossa postura? Force um riso. Evite a cara triste. Comece por aí. São coisas muito simples. Comece levantando a sua cabeça. Ah, mas espera aí. Uma simples postura corporal vai mudar a minha vida? Vai começar a mudar. Vai te trazer um feedback. Lembra do feedback positivo. Então, levante a sua cabeça. Deixe as suas costas eretas. Ande com seus ombros para trás. Você não precisa usar as suas mãos fazendo assim como a lagosta, mas pare de andar cabisbaixo, com os ombros encolhidos. Isso traz ao teu redor uma leitura, né, para o teu cérebro de que você é um perdedor, de que você é um derrotado, de que você é alguém que está perdido. Então, comece a mudar aí. E eu vou dizer para você que é cristão, comece a olhar para cima. Não tem como olhar para cima e ficar com as costas encolhidas. Não tem. Quando você olha para cima, você deixa as costas eretas, os seus ombros para trás, os seus olhos estão diretamente direcionados para o céu, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. Então, levante a sua cabeça, olhe para cima. Essa é a primeira coisa. Então, levantar a cabeça, manter as costas eretas e os ombros para trás é também aceitar a vida como ela é, com as suas responsabilidades, mas com os olhos bem abertos. Isso não quer dizer que agora tudo vai dar certo, que agora é tudo bonito. Está dizendo o seguinte, eu vou enfrentar o que vier pela frente. E eu vou enfrentar com responsabilidade, não vou jogar a culpa em ninguém, não vou fugir do que eu tenho que fazer, eu vou fazer. Eu vou fazer acontecer. Levanta a cabeça, corpo ereto, ombros para trás. Então, o Peterson diz assim, mudar essa postura significa realizar voluntariamente os sacrifícios necessários para gerar uma realidade produtiva e relevante, ou agir de forma a agradar a Deus. Olhe para cima. Eu sei de onde eu venho, eu sei de quem eu sou filho, eu sei o meu valor, eu vou vencer a luta que vier pela frente. Muitas lutas vêm na nossa vida para nos fazer ficar mais fortes. Gente, todos os dias, todos os momentos, nós temos na nossa vida batalhas. Hoje você está muito bem, mas pode ser que no final do dia aconteça alguma coisa, venha uma batalha, venha aí um caos. Mas você está com uma postura de alguém
que sabe enfrentar esse caos, você sabe ordenar esse caos, você sabe organizar a coisa, você sabe usar a tua palavra para trazer ordem para aquele caos. Mas se você não tomar uma postura, logo de cara, o caos vai vir, inevitavelmente virá, e você vai ficar mais encurvado, mais para baixo, mais desolado, mais frustrado, mais sozinho, mais desesperado, até o ponto de talvez se quebrar completamente. Então, levante a cabeça, deixe as costas eretas, põe os seus ombros para trás, assuma a responsabilidade do caos que vier. Eu vou resolver, eu vou colocar ordem, eu vou superar e eu vou sair mais forte desse caos. Quando vier um outro caos, porque outro virá, eu estarei mais forte, mais experiente, mais sábio. Essa é a posição que você tem que tomar. Essa é a posição de quem olha para cima, de quem sabe de onde vem o socorro. Então, encoraje a serotonina do teu cérebro para ela fluir plenamente através dos caminhos neurais. Ensine o seu cérebro primordial, sua calculadora, que você está na Terra, mas você não é da Terra. Você é do céu. A sua pátria é celestial. Você vale tanto que o próprio Deus deu o filho dele para morrer no seu lugar. Esse é o seu valor. Isso devia ser o suficiente, se você compreende o que significa isso. Você não vale pelo que você faz, pelo que você tem, pelo que você possui, pela tua fama. Não. Você tem o valor intrínseco que foi Deus que te deu. Você é filho dele. Essa é a importância de você entender a sua identidade e a sua origem. Você é filho do Deus vivente. Levanta a cabeça. Olha para cima. Começa os 4 princípios. Dormir bem, comer bem, meditar comendo a palavra de Deus e orando, falando com ele, tendo relacionamento, olhando para cima e não para essa terra. Isso aqui é passageiro. Extremamente passageiro. Aquilo lá em cima é eterno. Mude hoje a sua postura.